Boa tarde a todos. Vamos aí dar início ao nosso projeto integrado, onde vocês vão ter ao longo desses dias uma ideia de como é que funcionam algumas ferramentas aí da Bentley, justamente no transcorrer, como é que elas funcionam, como é que é a integração entre elas, como é que você consegue chegar num resultado final aí, como esse aí apresentado na minha tela de fundo. Bem, o meu nome é William Ferreira. Aqui eu estou dentro da Bentley Systems, sou analista de suporte. Minha formação inicial é como técnico em estradas. Hoje eu tenho engenharia civil, tenho análise e desenvolvimento de software. Também fiz gestão de TI, né? E desde 1998 eu venho desenvolvendo trabalho de consultoria, treinamento em equipamentos e softwares para construção civil, né? Principalmente na área ali de topografia, na área de estradas, onde é o mote ali mais forte ali que eu tenho, né? Principalmente também no andamento, acompanhamento de obras já em desenvolvimento, como já está escrito aqui, né? Já alternei em alguns tempos em obras, né? Com empresas revendedoras, até mesmo porque eu lido muito com softwares também, tanto de projeto como também na gestão desses ativos. Bem, vamos dar uma descrição agora sobre algumas das ferramentas em que eu posso vir a citar em algum momento e já tenho desenvolvido alguma coisa. Por exemplo, o Open Roads, que é o software inicial que nós vamos utilizar aí para fazer todo o gerenciamento desses dados, ele faz parte de uma família de softwares. Esses softwares eles falam, digamos, a mesma língua, né? Como por exemplo vocês vão visualizar agora que nós temos o GINT, que é o software que nós entramos com dados geotécnicos e podemos desenvolver ali superfícies dentro do OpenRoads barra OpenSite barra OpenRail, fazendo modelagem de superfícies com classificação de material, onde você dá tipificação, material e assim por diante de cada um deles. Nós temos também o nosso Contest Capture, né, que é a ferramenta responsável ali para você pegar por fotografias e vídeos, e também juntamente com nuvens de escaneamento a laser, fazer uma modelagem em 3D de todo o seu levantamento topográfico, utilizando marcos topográficos geodésicos ali como apoio para dar maior precisão e acurácia no seu trabalho. Nós temos também, eu vou falar brevemente sobre o Open Roads Concept Station. Ele é a ferramenta da Bentley que nós utilizamos para desenvolvermos projetos conceituais. É possível também fazer de maneira rápida a extração de superfícies para trabalhos de projetos, como por exemplo do Bing Maps, por exemplo, né, inclusive que eu vou apresentar para vocês. Nós temos o OpenSite, que ele está maior aqui em destaque, até porque ele tem sido, nós lançamos ele há pouco tempo. O OpenSite é uma ferramenta em que você pode fazer o desenvolvimento de plataformas, que você consegue criar sistemas não lineares, não viários, com uma certa facilidade grande, inclusive embutido alguns cálculos que eu vou apresentar, cálculos esses que estarão no Open Roads Designer, né? Que esta é a ferramenta que nós estaremos utilizando nesse webinar para pegarmos esse terreno extraído, que ele pode ter vindo tanto do GINT, pode ter vindo do Concept Station, pode ter vindo por topografia convencional ou até mesmo por foto e vídeo, o escaneamento, e aqui no Open Roads a gente vai ver como tratá-lo utilizando ferramentas do OpenSite. Isso eu já vou até simplificar para vocês aí, justificar melhor como é que seria. E também faz parte da mesma família que vem o OpenRail, ferramenta agora que já está sendo lançada e nós vamos que vai ser utilizada aí para desenvolvimento de projetos ferroviários, né? Ou seja, ferrovias, metrô e assim por diante. Para iniciarmos aí a importação dos nossos dados dentro
para começarmos a trabalhar, primeiro eu vou abrir o OpenRoads Concept Station. Como já dito anteriormente, é uma ferramenta aí da família do OpenRoads, das quais nós podemos determinar alguns parâmetros que facilitam a obtenção de terreno. Como, por exemplo, nós temos a possibilidade de criar um arquivo que, desde que eu digite o endereço, é possível importar do Bing Maps as áreas, que eu pretenda estabelecer. Por exemplo, determino o nome do projeto em que eu vou trabalhar, como o próprio nome dele diz, projeto conceitual, indico a pasta em que pretendo guardar os arquivos, apenas ali de maneira ilustrativa, ali, por exemplo, uma pasta referente aos meus trabalhos que eu posso criar ou já pegar entre as existentes, por exemplo, um projeto, seleciono esta pasta e também indico informações como também qual o sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. No caso, Zona 23 Sul, um WGS 84. E peço para criar, usando os serviços de GeoCoordinate. O software, ele me permite que eu traga o tipo de informação, se é um terreno, se são as imagens de fundo, se eu quero trazer a via, as edificações e até mesmo a hidrologia da área que está sendo trabalhada. Aguardo que ele desenvolva, peço para que ele faça o download e a importação desses dados, aguardo novamente o processamento, isso demora mesmo de acordo com a sua conexão com a internet, E notem que são informações ali que estão disponíveis mesmo, como já dito anteriormente, dentro do Bing Maps. Uma vez já importando cada item, ele já apresenta para nós o status como estabelecido com sucesso. E de acordo com o que ainda falta, ele fica girando a barrinha e dizendo também que está importando, por exemplo, informações de rodovia e hidrologia quando solicitadas, a exemplo do que eu fiz agora. Aguardamos a importação, isso é em tempo real. Uma vez executado, clico em Done e já tenho a superfície para ser trabalhada dentro do OpenRoads Concept Station. Essa mesma superfície, se eu não pretendo fazer um trabalho conceitual e sim já um projeto, eu posso exportar esses dados, das quais já são preparados para toda a família do OpenRoads, e através da definição do projeto para onde que eu vou fazer, eu digo quais são os terrenos que são possíveis serem exportados, confirmo, indico a pasta em que eu estou estabelecendo esse meu projeto, eu posso escolher à vontade, e uma vez exportando, aguardo o processamento como feito anteriormente. Tá, ok. E essa foi a exportação do nosso terreno natural. Bem, agora que eu estabeleci a origem do terreno natural, já podemos entrar em mais algumas informações, Pois se lembre-se aí que há pouco estava falando sobre a questão da família de softwares, E dessa família nós comentamos sobre o OpenSite. O que há no OpenSite, Há nele o GINT Civil Tools, que são as ferramentas para receber os dados do GINT, o GeoCoordination Service, que aí você consegue utilizar os sistemas de coordenadas daquilo que foi levantado, o Lumen RT, que permite, como verão ao longo aí desses dias aí, a criação de uma renderização da qual você tira fotos e assim por diante. Cada um dos itens, você consegue pôr carros, você consegue pôr pessoas andando ali. O Component Center, que vai aqueles diversos componentes já montados, você vai ver muito para algumas peças específicas, como também
outras ferramentas cormãs como o OpenFlows, né, que você consegue integrar ali para fazer até algumas simulações de água dentro dele também. Você consegue modelar esses elementos de drenagem. Informações do Plaxis 3D, né, que o OpenSite ele acaba tendo isso também, que aí você também, a exemplo do GINT, consegue trazer dados geotécnicos para dentro dele, e a integração com o OpenBuilds que nós vamos ver ainda hoje, né? Então, agora, sobre as funcionalidades, né? Ele possui todas as funcionalidades do LumenRT para engenharia de utilitário superficial, né? O centro de componentes, serviços de geocoordenação e as ferramentas do GINT, né? Isso está tudo num único produto civil. Significa que você não precisa acessar mais de uma funcionalidade de um produto em separado, né? Ou seja, no único modelo. E o OpenSite ele está dentro do OpenRoads e está dentro também do OpenRail, tá? Porque ele trata-se de uma ferramenta que você desenvolve platô. E muitas das pessoas que lidam com projetos de estradas comuns e rodovias e assim por diante, como também estradas de ferro, precisam também fazer o desenvolvimento de platôs para assentar edificações, para fazer pátios de manobra e assim por diante também. Bem, dessa maneira, vou apresentar para vocês o OpenRoads Designer, que é a ferramenta para projeto de rodoviários aí, né, que a gente consegue trabalhar os terrenos que vamos gerar essas superfícies para serem trabalhadas. Agora, com o OpenRoads Designer Connect Edition aberto, deixando o nosso workspace como training examples e workset como training metric, eu vou criar um novo arquivo dentro de minha pasta do projeto integrado e vou chamá-lo de primitivo. Como boa prática, eu devo tomar cuidado para a seguinte situação. Eu utilizo a semente 3D para arquivos de primitivo. Nós vamos abrir ele aqui. Vamos chamá-lo já com o nome ali. Vou até acrescentar o 3D mesmo aqui para que fique bem claro. Vou salvar. E deixo com que ele crie o arquivo. Por quê? Arquivos que envolvam primitivos vindos de qualquer dado de topografia ou também de outros levantamentos devem ser tratados como 3D, porque vamos trabalhar com curvas de níveis, vamos trabalhar com suas superfícies, então ela tem que ser tridimensional. Agora, a partir do momento que nós formos iniciar o projeto em si, né, vai ser lançados os eixos e assim por diante, nós definimos a semente como sendo 2D. Tá? A primeira importação que eu quero mostrar aqui para vocês é aqui dentro da aba do nosso Workflow, eu vou escolher Reality Modeling e vou aqui na aba Attach, vou pedir para atachar uma Reality Mesh, que eu vou lá e busco dos meus arquivos o arquivo 3SM. Esse daqui é o arquivo de terreno mesmo, é a superfície que foi desenvolvida no OpenRoads, que ele gerou no OpenRoads Concept Station. Vou atachar aplicando o sistema de coordenada geográfico que já estava. Deixo carregando, deixo processar. Ele faz todo o sistema de reprojeção. E enquadrando, eu já tenho a superfície, como já tem apresentado aí em outros workshops, uma superfície com toda aquela deformação, né? Essa superfície aqui eu já posso deixá-la guardadinha para aquela situação em que eu queira carregar ela de fundo, tá ok? Vamos partir para outro método de criação. Então, para isso, vou criar agora um novo arquivo, vou chamá-lo de primitivo curvas, vou manter a semente 3D,
conforme já vinha conversando, e vou salvar. Vamos aqui já salvá-lo. Isso, estamos criando o arquivo. E na aba do OpenRoads Modeling, vamos agora no terreno, no grupo, nós vamos criar do arquivo. Dentro daquelas exportações, nós temos também o land.xml, como também temos o arquivo TIM, que é o arquivo de superfície, né? Nós podemos trazer qualquer um dos dois e carregá-lo já com o sistema de projeção indicado. Nós importamos e temos já aqui a nossa superfície do terreno natural, da qual eu posso defini-la como ativa e posso definir a visualização das informações a partir de feature definition, ou mesmo controlando manualmente quais são as informações que eu quero visualizar dessa minha topografia. Tá. Vou deixar este arquivo já salvo aqui, porque ele vai ser o meu arquivo do primitivo, em que eu já tenho as curvas de nível, e vou utilizá-lo pura e simplesmente para definir como vai ser todo o meu projeto ali por cima. Chegou o momento agora, depois de termos criado já todas as bases, de definirmos como será criado o nosso projeto. Para isso, eu venho em File, indico minha pasta dos projetos integrados e vou criar um novo arquivo de nome projeto. Dessa vez o arquivo de semente já não mais será o seed 3D e sim o seed 2D. Qual a principal diferença nesse caso aqui? O arquivo de semente em 2D ele tem toda a caracterização de forma que é apresentado em projeção. Porém, é possível você realizar a visualização dos dados em 3D chamando uma vista 3D. Então, é um ambiente em que fica muito mais amigável se projetar em projeção do que seria ali no ambiente 3D, como você vê aí em muitos outros CADs, né? Então, isso é bem separado. Um outro recurso que nós vamos utilizar agora é a possibilidade de atacharmos, de anexarmos novos arquivos, fazendo uso de um projeto federado. Tá? Então eu consigo pegar as informações originais que eu já tenho dos meus trabalhos, por exemplo, o de curvas, deixar ele carregado como um mundo coincidente, visualizá-lo e também, junto com os modelos que eu passo para vocês, também tenho a marcação de qual local será feita as edificações. Bem, dessa maneira agora eu sei o local em que se encontra cada uma das edificações que eu pretendo trabalhar. Bem, desejamos agora usar essa referência, ou seja, note que referenciei o terreno, do qual eu seleciono e defino como modelo do terreno ativo. Já tenho também minhas referências dos meus trabalhos e vamos partir propriamente para o trabalho dito. Bem, agora que já temos os elementos de terreno, como dito, e também a geometria da área que vai receber as edificações, digo
Por exemplo, aqui embaixo é a área que vai receber a arquitetura, ou seja, as edificações, e esta área aqui em cima é a que vai receber as estruturas, ou seja, toda aquela área que eu já mostrei ali na prévia. É uma excelente oportunidade de visualizarmos o Open Roads trabalhando com a aba Site Layout, que é aqui em que se encontra o OpenSite, ou seja, uma grande oportunidade de ver elementos não de estradas e sim como de platôs sendo trabalhados dentro do Open Roads. A exemplo, por exemplo, aqui na aba Site Layout, no grupo Pad, que é os nossos platôzinhos, eu vou solicitar Building, que trata-se da Place Pad, né, em que eu vou usar o método por pontos com uma feature definition para site building, ou seja, construção aqui das áreas de edificações, para que elas fiquem bem destacadas. E eu vou utilizar essa primeira área para gerar de edificação. Caso eu erre esses elementos, não se preocupem, tá? Eu consigo pegar e editar como é que seria essa geometria apenas clicando e arrastando. Tá? Da mesma maneira que a área em que vai receber as estruturas, né? Eu posso escolher aqui entre já alguns modelos já pré-estabelecidos, poderia ser colocar concreto, poderia colocar brita, colocar uma série de outras site parking e assim por diante, né? Por exemplo, como sendo uma ilha de concreto, ele aceitaria também, né? Ele aceita também desenhos básicos ali, como polígonos e assim por diante, né? Então, este exemplo aqui, para que ele fique igual, eu vou deixar utilizando o Site Building apenas por questão de conveniência, né? Clicando dessa maneira, eu utilizo a opção Pick Shape, né, que eu clico apenas no shape e seleciono, e ele já transforma nesse shape, na figura que eu preciso. Continuando, é o momento agora em que eu posso desenvolver o estacionamento através da ferramenta Parking Lot, por exemplo, escolhendo o Site Parking Have That Full, né, que já é diferente, com o método Pick Points. Eu clico, indico o primeiro PI e mostro qual será a geometria inicial do meu estacionamento, geometria da qual notem que eu estou fazendo como se fosse um rascunho, e ele já me apresenta como é que seria cada um desses estacionamentos, né? Eu posso vir ajustando de acordo com a minha necessidade. Eu posso criar um estacionamento, eu posso selecionar esse estacionamento e aqui adicionar um espaço, posso acrescentar baias, posso configurar as ilhas, né? E assim por diante, inclusive linha de quebra. Nas propriedades, né, que ela é habilitada justamente por esse botão aqui, é possível, né, tanto nas propriedades quanto pelo Explorer, eu consigo navegar essas informações, inclusive em suas propriedades, e posso, inclusive, fazer a configuração, por exemplo, do que seria meu parking. Aqui ele tem largura de 2,70 m por 5,50 m, está a 90 graus. Eu posso mudar toda a configuração para 45 graus sem maiores problemas, né? 45 graus ou 35 graus ou mesmo os 90 graus originais aqui que ele já vem por padrão. Tá. Este mesmo estacionamento eu consigo tá trabalhando nele de maneira dinâmica, como também
não preciso ficar amarrado a ter apenas um, como eu posso desenvolver dois ou mais estacionamentos, dependendo, talvez um estacionamento menor para visitas, de maneira conceitual ou já em projetos, já fazer um estabelecimento dele. E, é claro, utilizando a ferramenta Pathway, eu escolho um driveway, do qual eu já posso, por pontos, estabelecer o desenvolvimento, por exemplo, deste primeiro ponto aqui. Eu posso criar ligações entre esses estacionamentos. É claro, tudo isso a partir de features definitions já pré-estabelecidas, né? E ele já faz toda a adequação das informações, como também eu consigo fazer a ligação de um ambiente externo, criando um PI por raio que seja de 20 metros. Eu consigo vir estabelecendo interseções entre eles. E esses elementos, eles podem ser movidos, trabalhados de acordo com a minha necessidade, estabelecendo-se também que eu possa vir a desenvolver novos platôs ao longo da vida do projeto. Por exemplo, não somente para edificação, mas também de grama, né? E ela ficando aqui pronta para ser utilizada, modificada, alterada suas propriedades, definindo também entradas de acesso ou não de uma via para outra, utilizando-se de ferramentas CAD padrão. Tá? E eu posso modificar sempre que necessário como é que seriam esses elementos. Agora, uma vez estabelecido como eu quero toda a divisão das minhas áreas, é possível eu pedir que ele me desenvolva o Grading Solver, né, em que eu tenho uma ferramenta em que ele calcula todo o corte e aterro, o material de empréstimo e bota fora que possa ser utilizado nessa área. O tempo de processamento dessa informação com certeza vai ficar referente entre a quantidade de informações, a quantidade de dados que você põe para ser calculado e capacidade de processamento de sua máquina. Como num projeto em que utilizamos corredores naturais, corredores de uma maneira tranquila, nós podemos também já definir como é que seriam esses grades, né? Mas aqui como exercício, estou colocando justamente para que ele escolha como é que será feito esse nosso projeto. Tá? Bem, aqui ele já finalizou, em que houve um balanceamento, inclusive com um pequeno empréstimo que ele mesmo calculou. Eu deixei para que o software definisse isso e de forma que eu possa agora ter as informações mais bem trabalhadas, eu seleciono o projeto e modifico sua fase para final, onde vai ser estabelecido todos os elementos como meio-fio, guia meio-fio, valetas, o próprio material mesmo que vai ser composto o nosso projeto, gerando-se assim a superfície que nós queremos desenvolver. Ele já está terminando, já está salvando o nosso projeto, indicando ali o processo, isso tudo em tempo real.
criando cada um dos elementos, por isso que se demora um pouquinho mais. E vamos aguardar essa finalização de processamento. Ok, passado alguns minutinhos, né, ele já terminou todo o processamento. Né, vai ser muito comum alguns de vocês terem elementos dessa maneira aparecendo também. Tá? Caso isso venha acontecer, só você desligar as construções que eles somem diretamente. Bem, é possível agora você pedir uma visualização em 3D e essa visualização te permitir que você identifique, vamos aumentar, diminuir, fechar algumas janelas, vamos maximizar mesmo a vista 3D, onde é possível você ver elementos como meio-fio, já todos desenvolvidos, todos com a sua respectiva renderização, né? Desde que respeitando ali algumas das caracterizações do que você trabalha. Recomendo, né, que cada um de vocês aí dê uma caminhada, uma viajada sobre como é que está sendo essa modelagem, né? Mudando a característica aqui, o display style, entre cada um deles, né? Você mexendo alternadamente entre cada um deles para ver as apresentações disponíveis por inclinação, como é o caso aqui do slope, né, Hill Shade, né, por altura, né, em que ele mostra qual a altura de cada um deles, o ângulo de cada face do triângulo e assim por diante, né, inclusive Smooth, que eu gosto bastante de utilizar, né, monochrome com sombreamento e assim por diante, né, vendo aquela que se adequa mais ao tipo de apresentação ou mesmo se utilizando da configuração determinada aqui no seu software, né, você está utilizando aqui para ver como é que seria a forma de acabamento. E esse projeto todo, ele pode ser levado para a planta, como sendo no Open Roads, utilizando-se de ferramentas de Drawing Production e assim por diante. Ok? Bem, este é o exercício que nós utilizaremos aí justamente para definir o terreno. Lembrando que o primitivo aqui do entorno, ele ainda se mantém, que é o que nós vamos utilizar ali como base para nós desenvolvermos os trabalhos também. Tá ok? Agora, como é que eu elaboro a entrega desses dados para outras disciplinas? Como é que eu posso fazer? Bem, eu vou dar algumas dicas, né? Até porque no intuito mesmo é dar uma base ali para vocês como é que se utiliza a ferramenta, mas vou dar algumas dicas aqui de alguns parâmetros que podem ser utilizados para entregar. O primeiro é pura e simplesmente o DGN. Tá? Porque se você está utilizando uma outra aplicação Bentley, todas as nossas aplicações utilizam o mesmo formato de arquivo e da exemplo que eu fiz com o do terreno e outras informações, eu posso referenciar, utilizar a ferramenta de referência, que é o nosso Attach Tools, e utilizando um item que vai ser abordado aí pelo Rodolfo, o parâmetro como sendo um modelo federado, né? Então eu consigo utilizar outras bases de dados sem ter que necessariamente acessar aqueles dados, né? Então eu posso referenciar apenas como DGN, como também ele me permite exportar nos mais variados formatos, seja DGN, DWG, outros formatos como também PDF, né, DXF, né, arquivos de visualização OBJ para SketchUp também, ou também formatos de visualização, bem como podemos
publicar um iModel, que é o tipo de informação aí que o Rodolfo vai entrar mais em detalhes com vocês. Lembrando que o iModel é o formato ideal aí para você integrar, porque você fazer a entrega dos seus dados, principalmente para quem vai utilizar ferramentas Bentley, até porque ele vai manter toda aquela caracterização final que você deixar ali dentro dele, né? Então, se ele tiver alguma textura, se tiver algum link, nós temos a garantia de que esses dados ficarão ali internamente, trabalhando ali internamente no seu arquivo para outra pessoa também estar utilizando. Outra forma de entrega seria justamente na questão de modelagem da realidade. Nós podemos fazer entrega de PDF, ou seja, PDF 3D, também que é um assunto que vai ser mais abordado, como também podemos exportar diretamente para o Lumen RT, ou seja, fazer todo um trabalho em que eu acrescente árvores, coloque condições climáticas, que eu pegue posicionamento de câmera já para fazer uma apresentação final. Tá? E, é claro, não posso deixar de falar, eu tenho a possibilidade aqui em Drawing Production, né, de criar as Named Boundaries, né, elementos ali que facilitam a geração de plantas, que eu recomendo que todos os usuários que já têm acesso ao ambiente da Bentley baixem o Introduction ao Open Roads, né, Designer, que ali nós ensinamos como gerar plantas de cada plantas baixas, seja de seções transversais ou planta baixa com perfil longitudinal na mesma planta, criando-se legenda. Então ensinamos como é que é feita essa produção. Tá? Bem, pessoal, esse é um workshop em anexo a alguns materiais aí que o Eric está disponibilizando para vocês. Eu tomei o cuidado de colocá-los em português. Eu gostaria muito que aí vocês os utilizassem, fizessem uso desse material, e de acordo com o que forem evoluindo aí, estamos aí disponíveis aí para as dúvidas aí ao longo do dia. É claro, recomendo que façam o exercício de acordo com o que vocês venham trabalhando e logo em seguida tentem executar aí os trabalhos de acordo para cada uma das disciplinas que vocês forem desenvolvendo. Bem, vamos lá, vou abrir o espaço aí para perguntas. Fiquem à vontade.